Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou Eurício Murari, diretor de inovação e serviços da BBC. Esse é um encontro mensal com as tendências e os assuntos que mais influenciam o setor financeiro. E o tema de hoje é inovação aberta, um modelo de gestão empresarial colaborativo utilizado para acelerar a inovação e expandir os mercados. Um modelo aplicado em diversos segmentos, que também é uma realidade para o nosso setor financeiro e está em plena expansão da economia. E, para ter uma ideia, trago aqui alguns dados para ilustrar essa expansão. O número de relacionamentos de Open Innovation entre as empresas e startups aumentou mais de 5 vezes de 2019 a 2022. Isso daí é um levantamento realizado pela 100 Open Startups. E olhando o ano mais recente, de 21 para 22, esse crescimento foi de 61%. E para falar sobre esse universo, aqui comigo eu apresento nossos dois convidados, que vêm aplicando o modelo de inovação aberta nas suas instituições financeiras com sucesso e que irão compartilhar um pouco com a gente as experiências que eles estão vivendo dentro das suas casas. Eles são Jimmy Lui, superintendente de inovação e Open Finance do BV. Seja muito bem-vindo, Jimmy. Oi, boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Só contar rapidinho aqui quem é o BV e quem é o Jimmy. O BV, para quem não sabe, é o sexto maior banco privado do país, tá? É uma casa de crédito, basicamente. A gente é líder por exemplo, líder em financiamento de veículos usados, é líder em financiamento de painéis solares, tá? Uma linha que hoje é óbvia, né? Mas há um tempo atrás não era, então, um orgulho da casa aqui. Eu estou há 3 anos aqui no banco, tá? Conforme aqui o Murari comentou, com 2 chapéus, né? Um chapéu de Open Finance, uma transformação importante da indústria aqui, e tem bastante a ver também com inovação aberta, que acho que é o grande foco aqui da minha carreira, tá? Eu trabalhei antes numa consultoria, já estou mais ou menos 10 anos na estrada aqui, então além dos 3 anos de BV, mais uns 6, 7 anos aqui para dividir com vocês as experiências aqui e as histórias para a gente aprender junto. Muito bacana. E o nosso segundo convidado, Francisco Pérez, diretor de novos negócios e ECG do Banco Alfa. Pérez, seja muito bem-vindo também. E já me antecipo aqui agradecendo os dois aí por aceitarem o nosso convite. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. O tema empolgante, né? Aqui rapidamente, né? Aqui é o Alpha Collab, é o nosso hub de inovação aberta, né? Nosso hub de inovação do Banco Alfa. Banco Alfa também aqui só para todos se situarem, né? A nossa origem está lá no Banco Real, que depois foi vendido para o ABN, e a partir daí nasceu o Banco Alfa, né? Então, como história de banco, conglomerado já tem mais de 90 anos, então é um banco bem posicionado, sempre inovando, né? Trouxe diversas inovações desde a época do Real até hoje. Então, eu acho que vai ser um papo muito interessante, empolgante aqui para a gente tratar hoje. Com certeza, muita estrada aí, né? E queria começar esse bate-papo com uma pergunta mais aberta, apenas como introdução, né, para a gente quebrar o gelo aqui, e depois a gente avança para os temas mais específicos. Então, acho que na visão de vocês, brevemente, o que é inovação aberta, né? Então, quem quiser, vamos colocar aqui, vai, Pérez, você começa você e depois a gente vai fazendo um rodízio. Tá bom, vamos lá, Yuri. Vamos primeiro, assim, rapidamente falar da definição clássica e depois da definição que eu acredito que é a mais atual, né? Assim, como clássica, né? A inovação aberta, ela nada mais é do que uma estratégia de conexão entre empresas e o ecossistema de inovação, com o objetivo de gerar inovação e agregar valor para as empresas, né, como um todo. Eu diria que isso daí hoje é fundamental para qualquer negócio se manter competitivo. Então, assim, como definição clássica é isso, né? É uma estratégia de conexão entre empresas e o ecossistema de inovação. Só que quando a gente olha nos dias atuais, né, essa história de ecossistema de inovação, ele é muito potente, ele é muito transformador. Então, hoje, inovação aberta, eu definiria como um processo, uma estratégia de engajamento no ecossistema, tá? É de fundamental importância que para você exercitar a inovação aberta, você se engaje
né, você gere valor para o ecossistema e também extraia valor do ecossistema. Esta é a melhor forma, principalmente no setor que a gente atua, tá? Então, assim, como definição ampla, a clássica, né, a estratégia de conexão entre empresas e o ecossistema de uma forma geral. E no modelo, eu diria que mais atual, o engajamento, né, você gerando valor para o ecossistema e extraindo valor do ecossistema. Então, isso daí é uma definição um pouco mais ampla e mais atual de inovação aberta na minha visão. Legal, muito bom. Jimmy, e você? Só complementando aqui os pontos do Pérez, concordo 100% com o que ele falou. Como é que eu gosto de definir minha cadeira aqui, né? Por que tem a cadeira do Jimmy, né? Parte da crença de que tem mais inovação fora da empresa aqui dentro, né? Parece uma afirmação lógica, e você precisa ter os mecanismos, ter os processos, ter as pessoas para você conseguir trazer essa inovação de fora e conectar com as necessidades aqui do banco, tá? Isso não é trivial, tá? De novo, por mais lógico que seja, né? Falar, achei uma solução interessante, vou trazer para dentro. A gente trabalha aqui, não sei, o Pérez imagina bastante tempo também, igual eu, em banco. Os bancos, eles não foram desenhados desse jeito, né? Não foram pensados desse jeito. Então, um paradigma novo. Então, é importante que cadeiras como a minha consigam pensar nesse processo, pensar nessa educação, pensar nesse trabalho de conexão com o ecossistema para, de novo, gerar valor, trazendo essas soluções de fora para dentro, tá? E aí, o pessoal sempre pergunta para mim o que é um dia feliz. O que é um dia feliz para mim, né? Dia feliz é o dia que eu consigo mudar um processo. Então, algum processo do banco, seja marketing, seja crédito, seja um processo de compras, que eu consigo ajudar com uma startup, com uma solução que não foi criada no banco, esse é um dia feliz, tá? Aí o Pérez deve saber o trabalho que dá. Os cabelos brancos. Não é trivial, e é um pouquinho da história que a gente vai contar aqui hoje, tá? Mas, assim, parte dessa crença de que tem muita coisa boa acontecendo fora né, das empresas, e não é só para banco, né? Qualquer empresa, e que a gente tem que pensar como é que a gente conecta, como é que te traz isso e gera valor não só para a gente, mas devolve também para o ecossistema, tá? Né, aquela história, né? Eu imagino aqui pelas respostas de vocês, é mudar o processo e se inserir no processo, né? É colocar a inovação dentro de um processo, isso é fundamental para que as coisas aconteçam, né? E aí já puxo um gancho aqui até para a minha segunda pergunta, indo para um pouquinho mais específico, obviamente, né, vocês têm as experiências, né, 3, 5 anos e tudo mais, em longa estrada. Agora, pensando nas instituições que querem começar, querem inserir a inovação aberta dentro das suas casas, né? Quais seriam os primeiros passos na visão de vocês, né? Porque existe todo aquele desafio de orçamento, de dar prioridade, de mostrar a importância de tudo isso, né? Então, conta um pouquinho de o que vocês têm de experiência dentro de casa aí e esses desafios. Agora passo a palavra para você, Jimmy, começa aí. Legal. Então, a primeira recomendação que eu faço é você ter clareza no seu estágio de maturidade, né? A gente, às vezes, adora, né? Adora pensar que a gente joga bem futebol, joga bem tênis, cozinha bem, né? Nada bem, não é bem verdade, né? Né? Então, assim, aqui vale esse exercício aqui, antes de sair fazendo, conversar com quem já faz e entender onde é que você está. Se você nem sabe o que você vai ter mais clareza, né, do tamanho da jornada, tá? Essa é uma jornada multi-ano, eu sempre digo que precisa de consistência. E aí, só para 2 primeiros passos aqui, são muitos passos, mas assim, primeiro, eu não acho que é um trabalho part-time. Se você quer começar, você vai precisar ter gente dedicada, gente que conhece, tá? Esse relacionamento com o ecossistema é algo novo para as empresas, tá? Que não fazem isso. Tipicamente, como é que banco faz relacionamento, né? RFP. Eu te garanto que não é isso, tá? Então, como é que você participa do ecossistema, como é que você constrói esse processo, como é que você efetivamente cria as conexões para acessar essas soluções. Então, esse é um primeiro ponto. Você vai precisar de gente dedicada que ajude a fazer isso, tanto
para fora como para dentro, né? Tem um trabalho aqui grande de educar os times nessa nova ciência, tá? Por assim dizer. Eu brinco, né? Tudo que a gente não conhece é simples, né? Então, não, é simples cozinhar, não, é simples jogar tênis. Não, vem aqui para ver, né? Então, vale o mesmo aqui, tá? Então, tem muito conhecimento, muita literatura, é um negócio que é praticado por várias empresas, você vai precisar de gente que conhece, gente que faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você precisa embarcar a liderança, tá? Eu antes era consultor, antes do BV, e eu achava super injusto os líderes pedirem para os times serem inovadores e eles não gastarem 1% do tempo deles falando de inovação. E aí eu sempre dizia, gente, vocês querem que eles pratiquem, seus times pratiquem? Vocês precisam falar disso, eles precisam ver vocês falando, eles precisam vocês participando dos eventos, precisam vocês se educando no tema, vocês tendo pauta para isso. Então, quer começar? Comece com a liderança. Porque se a liderança não fizer, não sei o que é importante, ninguém vai fazer. Tá? Assim como a gente já viu N outras pautas, que hoje são pautas absolutamente, felizmente, né, absolutamente comuns hoje nas empresas, como diversidade, como ESG, tudo isso em algum momento era novo e exigiu um esforço grande aqui das empresas para elas terem a maturidade que tem hoje. Acho que vale a mesma coisa para a inovação. Então, você precisa de gente, né, gente que sabe, e segundo, você precisa marcar a liderança, tá? Na minha opinião aqui, para começar. Muito bom, né, são pilares importantes, né? Você ter o engajamento de todos para que as coisas aconteçam, você fomentar, na verdade, o conhecimento, né? Porque é fundamental, como você colocou, né? E esse engajamento dos líderes, né? De acreditar, né? Então, o engajamento como acreditar. Eu acredito na inovação, então o valor dela, acho que é muito bem pontuado. E Pérez, conta aí um pouquinho aí do que você imagina aí como esses primeiros passos aí para quem quer colocar a inovação dentro de casa. Vamos lá. Bom, primeiro, super concordo com tudo que o Jimmy falou aqui. Sem sombra de dúvida, a clareza é o ponto mais importante de tudo, né? O que eu mais vejo no mercado quando as pessoas conversam comigo para eventualmente pegar benchmarks, eu observo a pouca clareza que existe na atividade como um todo. Né? E mais do que a clareza, eu diria que é o alinhamento estratégico, o alinhamento com os objetivos. Porque eu também observo isso, né? Há clareza sobre o que quer ser feito, mas quando você vai a fundo nesses pontos do que quer ser feito, ele não conversa, ele está desconectado com o alinhamento estratégico, com a visão, né, com o foresight lá que a empresa desenhou. Então, essa clareza, ela é importante, mas ela tem uma origem de conexão lá com os alinhamentos estratégicos, com os grandes objetivos. Então, para mim, esse daí é o enunciado, né, do problema, é a questão principal, clareza e alinhamento estratégico. Na medida que você já tem isso, aí você vai para o andar de baixo e você precisa ter dois pontos importantes que o Jimmy já falou aqui, que na verdade se complementam, né? É identificar as capabilities que você tem dentro de casa, para saber se você vai conseguir, com as capabilities que você tem dentro de casa, executar minimamente o projeto ou não. E, por fim, dedicar um pouco de capital, obviamente, desenhar o orçamento, né? E aqui a minha recomendação é que o orçamento seja bem tímido no começo, tá? Que não se gaste um tempo exagerado desenhando grandes projetos. Por quê? Porque esse modelo que a gente defende, que está implantado nessas nossas organizações e que a gente vê como modelo de sucesso, eles começam pequeno, sempre. E tem que começar pequeno, ele tem que experimentar. Agora, o ponto-chave é isso tem que estar alinhado com o board, né? Isso aqui tem que fazer parte da agenda do dia do board. Se não fizer parte da agenda do board, você tem pouquíssima chance de sucesso, tá? Então, recapitulando aqui, clareza e alinhamento estratégico, o board tem que ser o grande sponsor desses projetos, sem sombra de dúvida, né? E aí você tem que identificar as capabilities, tá? Buscar as capabilities necessárias e depois dedicar um pouco de orçamento para isso, capital, né? Então, basicamente, são 3 pontos, né? Alinhamento,
identificar as capabilities e desenhar um orçamento mínimo para que você possa, no tempo que você desenhou, executar com clareza o que você se propôs. É, Deixa eu complementar, Malari, só um ponto do Pérez do orçamento, antes de passar para você. Tem um gancho importante aqui, que é o seguinte, o Pérez, perfeito aqui, tem que ter orçamento, ele não precisa ser gigante, mas, pelo amor de Deus, tem que ter orçamento. Tem que ter orçamento, se não tiver orçamento, não vai para frente. Se você querer mudar ou transformar alguma coisa sem investir, é wishful thinking, né? É só desejo. E eu vejo esse erro comum, tá? Então, você precisa ter esse investimento, você precisa blindar esse investimento, porque a brincadeira que eu faço aqui sempre, assim, gente, inovação é igual um bebê, tá? Então, tem um bebê lá, eu não sei se ele vai virar o Michael Jordan, se ele vai virar o Pelé, né? Se ele vai virar a Serena Williams, né? Ele é um bebê, né? Estamos vendo. Agora, sim, se você cortar a comida do bebê, eu tenho certeza o que acontece. Ele não será nada, né? Não, tá sem dinheiro, né? Então, o bebê não vai chegar. Então, esse ponto do Pérez é importantíssimo, tá? O pessoal volta aqui no meu ponto aqui do part-time, né? Ah, não, vamos pegar aqui 1/3 de não sei quem, 2/3 de não sei quem, põe o comitê e tá valendo, né? Esse é o equivalente a não ter orçamento, tá? Então, não funciona. Não funciona. Então, dedica orçamento, blinda. Eu acho que é um recado importantíssimo aqui para todo mundo, tá? E aí, de novo, vale, né, da estratégia aqui que o Pérez comentou, qual a sua ambição, quanto tempo você tem, aí é o tamanho do bolso que você vai colocar, tá? exato. E aí vira o guarda-chuva principal, na verdade, né? Quando você está embaixo da estratégia do conhecimento, do que você precisa, você traz o foco, né? E aí, com o foco também, você mistiga também esse excesso de recursos que você, às vezes, não tem, né? Então, você consegue direcionar e não perder energia, né? E, obviamente, conseguir os objetivos. E Jimmy, agora eu vou fazer uma direcionada para você, pegando esse gancho aqui sobre a inovação. Dentro do BV, né, na sua jornada aí ao longo desses anos, vocês tiveram alguns tipos diferentes de inovação aberta. Comenta um pouquinho aí como que foi essa implementação e os desafios que vocês tiveram aí dentro. Legal. A gente tem 3 grandes frentes aqui, eu acho, de relacionamento com o ecossistema. Não precisa necessariamente classificar como inovação aberta, mas são os nossos relacionamentos com o ecossistema. Tem uma Venture Capital, tem um Bank as a Service, tá? Então, acho que o caso mais interessante nosso aqui é o Abastece Aí. Então, quando você entra no Abastece Aí e pega o cashback, ele roda no sistema do BV, tá? Tem uma fintech plugada também no nosso Bank as a Service, que é o Wise, tá? Originalmente TransferWise, que, by the way, é minha fintech preferida, by the way. Então, esses são casos, por exemplo, de como é que a gente faz relacionamento com o ecossistema, tá? Falando especificamente de inovação aberta, dessa loja que eu comentei de conectar uma necessidade com uma solução, tem uma história super interessante aqui que eu vou contar em um minutinho, que é do Worth Assessment, tá? É uma empresa chamada Innovative Assessments, em que, a partir de um questionário, tá, de, se não me engano, 20 perguntas, ele ajuda a gente a tomar decisão de crédito, tá? Então, você foi lá pedir um financiamento de veículo com BV, por algum motivo, você foi negado, tá? Negado, não te aprovou na hora, e a gente manda esse questionário para o cliente, e fala assim, olha, a gente negou na hora, tal, mas quer te conhecer melhor. Você responde esse questionário para mim? E não são dados, tá? Não são dados de renda, não. Isso a gente já tem. São perguntas mesmo, é um teste psicométrico, tá? Então, eu prestei dinheiro para o Pérez, né? Eu fico preocupado, eu devolvo o dinheiro, eu dou dinheiro perdido, tá? Então, você preenche ali e esse questionário ajuda a gente a tomar a decisão, tá? Não é só isso, obviamente, né? Todo um algoritmo que decide, mas esse elemento a mais ajuda a gente a tomar a decisão, tá? Desde a implantação desse score, a gente aprovou 65 milhões de crédito, que a gente originalmente não tinha aprovado, né, esses contratos, e isso entrou aqui na esteira do BV.
tá? Esse é um exemplo só de como é que é uma startup com uma solução que dificilmente nasceria do BV, tá? É um ponto aqui do Pérez. A gente não tem essas capabilities, tá? De neurociência, né? De conhecimento psicológico, não é, né? É um banco. Mas ele, plugado nos nossos algoritmos aqui, ele gera um dado de novo que pode ser o diferencial aqui da gente aprovar ou não o crédito, tá? É uma startup israelense, tá? Então, o que torna a história mais interessante ainda, né? Então, a gente tem relacionamento não só com startups brasileiras, mas de fora do Brasil também. E eu acho que é um exemplo aqui super intuitivo de como é que uma parceria com uma startup pode gerar mais receita para a gente e pode gerar mais conhecimento para a startup também, tá? Além desse, a gente tem, ano passado, a gente fechou, se não me engano, 10 contratos, dos mais diversos aqui, tá? Coisa de marketing, coisas de recuperação de crédito, coisas de experiência, tá? Que de uma maneira mexe algum ponteirinho aqui que eu falei, né? Algum processo do BV está melhor porque a gente conectou com uma startup que a gente melhorou um processo aqui do banco. Muito bacana, muito legal. E, Pérez, você tem uma experiência muito interessante para compartilhar, né? Até o seu fundo de tela aí tá caráter, vamos chamar assim, que é o projeto Alpha Collab. Fala um pouquinho desse, como é esse projeto e o que ele vem, quais são os impactos aí que ele está causando dentro do Banco Alpha. Bom, vamos lá, de forma resumida aqui, Yuri, porque esse tema daqui é empolgante, né? O Alpha Collab, né, que é um programa de inovação aberta, né, que é o nosso hub, que a gente chama, hub de inovação aberta, ele foi lançado no finalzinho de 2020, tá? Basicamente, ele é um programa de inovação com foco na realização de negócios, isso é importante, né? Desde o início ele foi desenhado, ele é vocacionado à realização de negócios com startups ou outras iniciativas da nova economia, né? Que sejam capazes de apoiar o grande desafio nosso da transformação digital, tá? É um programa, então assim, reforça, é um programa vocacionado à promoção de negócios de interesse, né, do conglomerado Alpha em colaboração com esse ecossistema, com as startups e outras iniciativas da nova economia, tá? Como propósito, ele fomenta, né, ele tem o propósito de fomentar a inovação aberta e o empreendedorismo, isso é importante, né, esse apoio direto no empreendedorismo, tá, por meio dessa promoção de negócios que a gente já falou, tá? Quando a gente olha os benefícios que ele está trazendo para a gente, eu posso colocar em 4 dimensões aqui, tá? Primeiro de tudo é o posicionamento que o banco tem como um banco de tradição, muito sólido, de muita confiança. A gente conseguiu posicionar o banco mantendo essas características de tradição, solidez e confiança com inovação, né? A gente incorporou a inovação nesse posicionamento tradicional que nós tínhamos, e isso tem sido muito bom perante os clientes e toda a comunidade em torno do banco. A gente acessou novos mercados e novos modelos de negócio, seria o segundo grande benefício, né? Acessar esses novos mercados e novos modelos de negócio. Obviamente, para dentro de casa, a gente tem um terceiro grande benefício, que são os ganhos de eficiência. Então, em diversos processos aqui dentro, a gente já aferiu ganhos de eficiência relevantes, tá? E, por fim, como um guarda-chuva, né, ele é o grande promotor da transformação digital dentro do conglomerado, né? Então, são esses 4 grandes benefícios que a gente teve. Obviamente, isso daí comunica com o alinhamento estratégico, né? Que olha, a gente quer continuar um processo de crescimento, mas com margem, tá? Então, assim, crescer numa velocidade relativamente boa, mas com margem, e que ainda gere valor intrínseco, né, para o negócio, que seria o valuation, né? Então, como esses benefícios eles geram esses resultados que estão alinhados estrategicamente, tá? E como que a gente faz isso no dia a dia, né? Quais são os processos que a gente toca aqui? Imagina um flywheel aqui, onde você tem 3 grandes atividades. A primeira a gente busca, seleciona, analisa startups
a partir dos gaps internos que a gente identifica. Então, é o clássico. A gente se conecta, está engajado lá no ecossistema e a gente busca soluções a partir de gaps identificados aqui. Esse é o primeiro ponto. Desse flywheel, né, que é um movimento que um vai retroalimentando o outro. O segundo é investir. Então, o primeiro eu acoplo, conecto startups aos nossos processos. O segundo, a gente investe, e aí investe no modelo de corporate venture capital tradicional, tá? A gente investe naquelas que a gente seleciona e identifica como estratégicas para o conglomerado. Então, das startups que a gente se relaciona, a gente seleciona algumas para investir, tá? E essas daí são caracterizadas como estratégicas. E o terceiro ponto desse flywheel, né, desse modelo de atuação, é prestar serviço para essa comunidade, para esse ecossistema. Então, eu consigo conectar, investir e ainda presto serviço. Esse jogo, ele faz com que a gente gere muito valor para o ecossistema, porque, por exemplo, na área de prestação de serviços, a gente já tem produtos customizados para o ecossistema, como, por exemplo, o FDIC. A gente tem um FDIC Collab, só para atender startups, fintechs de crédito que têm interesse em utilizar esse mecanismo de funding. Então, a gente tem um FDIC só para isso, tá? E os mecanismos de Venture Debt também, que a gente tem praticado com algumas startups. Então, acoplar startups dentro dos processos, numa lógica de experimentação, investir nas que são estratégicas e prestar serviços financeiros para o ecossistema. Isso daí funciona mais ou menos como um flywheel, né? Assim, uma roda que vai se retroalimentando e vai ganhando robustez, né? Hoje a gente já tem 22 startups conectadas e de alguma forma fazendo negócios com o conglomerado. Nós já temos 2 investidas, e esses produtos, né, na linha do prestar serviços, os produtos que eu mencionei, o FDIC Collab e produtos de crédito de Venture Debt, né, que é um pouco diferente do crédito tradicional. Já emitimos CRA, já fizemos mercado de capitais já com startups, já fizemos 2 CRAs, e agora a gente está navegando no mundo do Open Finance com um processo de uma startup acoplada na nossa financeira. Então, esse é um resumão do que seria como funciona o Alpha Collab, né? E qual o impacto que ele está gerando aqui dentro. Ou seja, você tem uma dor que nasce ali dentro da instituição financeira, né, do banco, e aí você busca soluções de nicho que atendam que gerem valor e atendam essa sua necessidade, e isso daí se torna um negócio lá na frente, né? Mais um negócio, né? Exatamente. Você entra acoplando, eventualmente você investe para realmente participar do jogo daquela startup, e você entra também com serviços de produtos financeiros para o ecossistema. Esse é um modelo que a gente chama de flywheel, né? Porque ele vai, quanto mais eu acoplar, quanto mais eu investir e mais eu prestar serviço, mais impacto eu vou gerar na organização, ou seja, mais crescimento do negócio, mais margem, né, mais ROI para o negócio como um todo e, obviamente, no final, mais valuation, né, mais valor intrínseco para o negócio. E tem uma coisa importante, Yuri, em tudo isso daí, assim, essa orquestração do flywheel, que é gestão de risco, né, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, mas assim, é fundamental você ter um processo rigoroso de gestão de riscos da inovação, porque no final do dia a inovação também é um risco que a gente tem que encarar de uma forma bem consciente, que tem que ter uma gestão de risco para esse processo. Esse é um ponto que depois eu vou até chamar aqui uma pergunta específica, porque ele é bem complexo, né? Ele é simples, mas ele é complexo. Mas antes de passar para essa do risco, eu vou dar continuidade à pergunta aqui, pegando até você, Pérez, depois eu passo para o Jimmy. Dentro dessas experiências que vocês falaram, como vocês trabalharam a gestão do ecossistema de inovação, né, dentro das casas? Quais foram esses desafios aí? O primeiro deles, Yuri,
é assim, você tem que se engajar com o ecossistema, antes de mais nada, né? E aí você tem que identificar primeiro como você vai fazer isso. Então a gente criou, por exemplo, uma marca própria, né? O Alpha Collab é uma marca para a gente poder criar essa marca de comunicação e ter uma identidade com o ecossistema, né? Ao invés da gente se apresentar como Banco Alpha simplesmente, a gente criou uma marca, a gente criou canais de comunicação específicos, canais próprios dentro do banco para que o ecossistema nos perceba de forma diferente tradicional do banco, né? Porque, via de regra, uma startup dessas não conseguiria fazer uma prova de conceito, um piloto ou um MVP conosco. Entrando pelos canais do Alpha Collab, ela consegue ter esse fast track desde que atenda todos os requisitos que a gente definiu. Então, essa gestão do ecossistema, ela é feita, primeiro, uma proximidade muito grande com o ecossistema. Então, a gente participa, por exemplo, de ecossistemas como o Instituto Caldeira, no Rio Grande do Sul. A gente participa diretamente desse ecossistema, né? A gente participa também de todos os outros que nos interessam setoriais, né? Por exemplo, os de agritech. Então, a gente está muito próximo desses ecossistemas, tá? Identifica quais são as dores que eles têm também, e a gente tenta prover soluções e ajudá-los, e na medida que você tem essa proximidade, você conhece essas dores de parte a parte, você consegue extrair valor desses processos, tá? O fundamental aqui para mim é uma comunicação alinhada com o ecossistema, né? O que a gente mais vê no mercado são grandes corporações tentando fazer uma gestão de ecossistema, utilizando ferramentas e utilizando processos da própria organização, do dia a dia. Não, a gente tem que usar uma linguagem, a gente tem que usar um modelo de engajamento para esse ecossistema, que é relativamente diferente do dia a dia das grandes corporações, tá? Isso daí para nós tem sido sucesso, né? Muito bom, muito bom. Depois eu vou até complementar aqui. Jimmy, fala um pouquinho aí em relação às suas experiências aí no BV. Corroborando aqui o ponto do Pérez. Aí, comentando, Isso, corroborando aqui, a linguagem é diferente, tá? Então, na estratégia aqui do BV, desde que eu cheguei, uma das primeiras pessoas aqui que eu convidei para trabalhar comigo foi a Juliana Lima, uma pessoa super reconhecida aqui no ecossistema, trabalhou na Simpla, trabalhou na Associação Brasileira de Startups, para ser a nossa porta-voz aqui, né? De como é que conversar com esses players, conversar com startups, conversar com associações. E ela representa a gente e acho que incorpora uma mentalidade que eu copiei de outro lugar, que é o hashtag Give First. Tá? Give First não é Take Never, é Give First. Tá? Então, eu falei, né, no meu exemplo lá de trás, como é que a gente extrai valor, né? Então, a gente muda o processo, né? A gente tem mais crédito, a gente tem mais eficiência, mas a gente tem que devolver também, né? Como é que a gente devolve, tá? Então, a gente, por exemplo, é mantenedor, é um dos mantenedores da Associação Brasileira de Startups, da Associação Brasileira de Fintechs. A gente patrocinou o Case, a gente patrocinou o South Summit, a gente vai patrocinar agora o Web Summit, tá? Semana que vem estou lá no Rio. A gente investe em startups também, a gente tem 10 investidas, se não me engano, 9 ou 10. Então, esse trabalho, ele não é transacional, né? Do tipo, nossa, eu botei R$1 ali no Web Summit, aí volta 1,32. Não é assim que calcula, tá? Essa é a minha crença, né? Então, tem essa lógica do participar, que o Pérez comentou, de você ter um compromisso, né? De estar ajudando o empreendedorismo a crescer no Brasil. E, claro, obviamente, ter os processos para a gente conseguir gerar valor para o banco também, tá? Então, respondendo a sua pergunta, acho que tem muito essa mentalidade do give first e de ter gente que consegue fazer a ponte, tá? Porque se eu montasse o time só com gente que é oriunda do banco, eu acho que demoraria um tempo até o pessoal, né, pegar o espírito da coisa. E é exatamente o que o Pérez falou, é outro jeito, é outro processo. Então, aí, a recomendação para quem está começando também, você vai ter que misturar
gente de fora, né? Gente que já é do meio, com gente que conhece os processos do banco, que ajuda a navegar também. Tá? Só complementando aqui o que o Jimmy falou, esse compromisso com o ecossistema, se colocando como mantenedor em algumas situações, é muito importante, né? Ele lembrou aqui da BFintex, nós também somos mantenedores da BFintex, e é curioso que praticamente não tem banco lá, né? Eu acho que é o BV, nós e o BTG, acho que não tem mais ninguém ali. E os eventos giram sempre em torno dessas três instituições, quando os eventos são lá promovidos pela Associação Brasileira de Fintechs, quando na verdade nós deveríamos estar todos juntos, né, debatendo o tema fintech, banco médio, banco grande, né? E aí quando você vai lá para eventos grandes, você só vê os bancos grandes e não vê as fintechs, né? Poucos conseguem fazer essa conexão. O BV está sempre aí, a gente sempre participa junto, promovendo eventos e como mantenedor lá da BFintex também, né? Então, bem lembrado esse ponto, Gino. Então, pegando até um gancho do que vocês falaram lá no início, né? Quais seriam os primeiros passos para trazer a inovação para dentro das casas, para quem quer colocar a inovação aberta nas casas, é justamente aquele ponto do engajamento, né? O engajamento existe o esforço do engajamento tanto interno quanto o engajamento com a comunidade, né, com o ecossistema, né? Então você tem que ter essas duas frentes aí para justamente fazer essa conexão, né? E tá de ouvidos e olhos abertos, né? Perfeito. Quase por aí. E aí, indo agora aqui para aquela que te cortei lá, Pérez, em relação ao risco, né? Falar do risco que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouco como a inovação aberta ela apoia na gestão de risco das inovações do banco, né, da casa de vocês. E passo a primeira pergunta aqui para o Jimmy. Começa aí, Jimmy. Excelente. O que eu sempre defendi aqui no banco é que a gente tivesse uma gestão de risco, uma gestão de mecanismos de controle proporcionais ao risco, proporcionais ao risco que eu posso gerar, tá? Onde é que eu quero chegar? Então, vamos pegar um exemplo aqui que todo mundo tem. O processo de compras, ele não pode ser o mesmo para multinacional que vai implantar o maior banco de dados da empresa, que vai estar todos os dados, CPF e tal. Cara, não pode ser o mesmo que vai avaliar o sistema de cartão de visita virtual. Desculpa, não pode ser. Estou falando de caso real, tá? Não é um sistema core, não tem dado confidencial, é um negócio que claramente, eu não sei quem usa cartão de visita papel ainda, mas não faz sentido, tá? Não faz sentido o banco construir um negócio desse, certo? O processo de compra não pode ser o mesmo, tá? Esse é um exemplo, tá? Então tem a avaliação de risco de acordo com a natureza da aplicação, tá? Que eu acho que tem que ser, de novo, não é para não ter, mas para ser adequado, e tem a etapa. Tá? Então, você ter controles super apurados na hora de comprar, né? Você fazer o contrato final com o fornecedor, eu entendo. Agora, para eu fazer um experimento, uma POC, não pode ser o mesmo. Tá? Então, você vai aparando essas arestas, de novo, nunca no sentido de não ter gestão de risco, não ter controle, mas sim de você adequar ao potencial impacto caso esse negócio não funcione. Tá? Porque, assim, o que eu costumo dizer aqui, sempre que me perguntam, para mim a base da inovação não é criatividade necessariamente. É muito mais importante você ter um processo e uma cultura de teste rápido do que ter muita gente criativa, na minha modesta opinião e na minha experiência. Porque se você tem uma pessoa muito criativa e demora 250 dias para fazer um teste, ela vai e fala assim, cara, Jimmy, obrigado pelo convite, tchau. Ao passo que se você... Né, cara, não é para mim esse lugar aqui, né? Se você cria esse mecanismo de teste rápido, cara, você vai por volume. Cara, eu tenho 20 hipóteses que testa rápido, né, com dados aqui. Cara, não é possível que alguma não tenha valor. Tá? Então, na hora de você ajustar esses processos, duas coisas. Qual que é a natureza da aplicação? Tá? Tem dado confidencial, vai para o cliente,
É algum processo regulatório? Se não, a gente consegue fazer mais simples, né? E o segundo, qual a etapa? Né? Tem dado real? É só um teste? É interno? Não é pro cliente? Cara, deixa eu testar, porque testando, aí quando chega na esteira para virar um parceiro do banco, a gente sabe que é regulado, tá tudo certo, tá? Segue o processo, mas aí, eu gosto de brincar também, imparável, né? Porque você já viu, funciona, vai resolver uma dor, tem dinheiro na mesa, naturalmente, né, você consegue empurrar, tá? Então, é um trabalho super importante de você adequar esses controles, que se não for feito, você simplesmente não consegue executar, tá? Porque tipicamente os processos são feitos para o, vamos falar a verdade, que para o pior caso, né? Aquele fornecedor gigante que vai mudar o core do banco, cara, não é todo dia, né? Exato. E é o princípio da inovação aberta, né? É justamente isso, né? Você conseguir buscar uma solução, ter uma solução na rua que já está rodando e você testa ela rápido. Isso daí você já, obviamente, você já blinda os seus riscos e avalia eles, né? Isso aí, sempre que a gente traz uma startup, não sempre, né? Mas quase sempre, mas esse negócio funciona, mas só tem jeito de saber. Só tem o jeito de saber, gente. Assim, eu não sei também. Eu vi, achei legal, teve pitch, né? O cara mostrou o demo, mas assim, vamos por dado de verdade lá, vamos testar. Às vezes não dá certo também, né? Tá? Então, mas eu tenho que conseguir fazer rápido. Porque você fala, quanto tempo demora? 250 dias. Obrigado. Tem que trabalhar aqui, tá? E aí, Pérez? É assim, a questão que a gente falava no início, da clareza, para mim, o primeiro ponto de controle de gestão de risco da inovação, ele tem que ser ali, ele tem que estar monitorando de forma contínua se tudo que a gente está fazendo tem um alinhamento estratégico, tem um alinhamento com a visão da organização. E tem que colaborar para que essa visão esteja alinhada com a realidade, né? Porque a gente não pode esquecer que a inovação, ela pode trazer um grande problema se você aderir, e ela pode trazer um grande problema se você não aderir. Então, lá em cima, né, por enquanto nós estamos falando aqui de alinhamento de visão, de alinhamento estratégico lá com a visão, você precisa ter um ponto de controle ali, que é uma gestão de risco. Olha, aqui é o momento certo de entrar, aqui é o momento certo de aderir a isso, aqui é o momento certo da gente mudar a rota, a visão para cá e para lá. Então, esse é o primeiro ponto de controle de gestão de risco, né? O segundo, aí começa a vir para um lado mais prático, que é, na medida que você começa a fazer análise e seleção de startups para se conectar nos seus processos, você tem os modelos de compliance ajustados para as startups, como o Jimmy falou, não dá para tratar uma startup igual uma grande corporação que vai fazer uma prestação de serviço aqui, então você tem que ajustar esse teu mundo do compliance, mas você tem que garantir que tem que ter um compliance ali nesse momento, tá? E aí você estabelece um mínimo de experimentação, que aqui nós chamamos de POC, né, como o Jimmy também usou esse mesmo termo, tá, que são as provas de conceito. Nesse momento da prova de conceito, a gente ainda trabalha num ambiente controlado, então a gestão de risco, aí ela se dá como? É um ambiente controlado. Nesse momento, a gente ainda não envolve a turma de segurança da informação, nem LGPD, e nem envolve dados de cliente. Então, é um ambiente 100% controlado. Na medida que essa POC ela tem um sucesso, a gente vai para um processo de MVP, tá? Aí começa um processo de experimentação efetivo, tá? Aonde envolve, aí sim, a área de segurança da informação, a área de LGPD, e começa a ter eventuais contatos com o cliente. Então, observa que é um processo, né, que ele vai evoluindo, e aí você vai diminuindo o risco até isso virar um produto, até isso daí estar lá na ponta no seu cliente, né? Então é inversamente proporcional, né? Você tem aqui no início uma gestão de risco ainda grande, que é garantir que as avenidas escolhidas pela organização são viáveis e vão trazer os objetivos desenhados lá na organização, que é de crescimento com margem, ROI, e valuation. Para você garantir isso, é uma gestão de risco que você tem que estar sempre conectado
com o futuro, né? Uma visão do futuro com os objetivos da organização. Começa aí, mais risco. E conforme as análises, né, conforme a seleção vai evoluindo, você vai diminuindo, você vai mitigando o risco dessa nova, ou dessa inovação, ou dessa nova solução ao longo do processo, né? Então, lá quando você está fazendo análise e seleção, para nós aqui é a POC, ambiente totalmente controlado, rápido, né, experimentações rápidas, como o Jimmy falou, e na medida que você evolui, aí você vai para o que nós chamamos aqui do MVP, e o MVP aí sim começa a envolver já mais as áreas de segurança de informação, LGPD e as áreas de negócio, para poder realmente começar a fazer testes com clientes. Tudo isso é muito rápido, tudo isso daí tem que ser muito eficiente, e a gestão e os pontos de controle nesse processo tem que ser bem precisos, né? Você tem que ter lá um compliance rápido, você tem que fazer uma checagem logo depois da POC, quais são os impactos que vão ter em segurança da informação, em LGPD e eventualmente até com clientes. Na medida que você faz todo esses pontos de controle, né, essa gestão de risco desse processo, você garante, ou pelo menos mitiga, né, que lá na frente você deve ter pouco impacto, ou um impacto mais baixo, se alguma coisa não sair como estava planejada, tá? Agora, o Jimmy chamou a atenção aqui para a velocidade desse processo. Ele tem que ser rápido, né? Isso daqui é um processo que vai, gira, todo dia ele está girando, todo dia tem startup nova entrando, todo dia tem alguma POC sendo analisada, todo dia tem um MVP sendo gerido, aí você tem ferramentas que você acompanha a evolução disso daí até chegar lá na ponta, para isso daí ser incorporado a algum processo, algum produto dentro da organização, tá? Então, esse arcabouço que eu chamo de gestão de risco da inovação. Um pilar importante aí, como você mencionou, e eu ia chamar também da fala do Jimmy, é justamente, acho que a agilidade, né? A agilidade nisso, ela acaba tendo um impacto muito grande, né? Principalmente quando você entra na questão do investimento, e não só investimento de recursos, né, financeiros, mas investimento de gente. Você falou, pô, eu não preciso colocar um time ou parar uma área do banco para se dedicar a isso aqui se eu não testei antes, né? Então, essa agilidade, ela traz todos esses ganhos, né? Então, obviamente, você está analisando o risco antes de você parar um time todo para poder estruturar um novo produto ou uma nova área dentro do banco. E pegando um gancho aí do que você até trouxe aí de indicadores, até a gente indo aqui para quase uma pergunta final, todo projeto envolve indicadores, né? Os famosos KPIs, né? Que são os balizadores de performance, né? Que a gente vive aí todo dia discutindo e analisando. E aí a pergunta que eu faço é: a inovação aberta, ela pode ser mensurada de forma tão objetiva? O que vocês acham? Bom, posso começar aqui, eu diria não. Monossílabo, tá? Monossílabo, não. Não é possível fazer uma medição tão pragmática e simples desse jeito, né? Eu defendo muito, tenho uma crença bem forte, né? E defendo isso, que esse processo todo que a gente está conversando de inovação aberta, né? De programas de inovação aberta, hubs, etc., tá? Com esses movimentos, flywheel, cada um trabalha de uma forma diferente, mas são modelos muito similares. Eles têm como premissa básica, eles são pequenos movimentos, né? Assim, são pequenos movimentos, muitos pequenos movimentos, feitos de forma estratégica, né? Alinhados com a estratégia da empresa. Se você fizer muitos movimentos alinhados estrategicamente de forma inteligente, você vai automaticamente gerar grandes impactos. Então, a medição desse processo, você está gerando muito movimento? Sim, ótimo. Esses movimentos estão sendo, eles são realizados de maneira estratégica, alinhados estrategicamente? Sim, ótimo. Outro indicador importante. Isso automaticamente vai gerar impacto na organização. Então, não dá para simplesmente você falar assim, tem um ou dois indicadores. Não, você tem que ver se esse processo está andando. E a gente não pode esquecer que esse processo muitos pequenos movimentos
sendo realizados simultaneamente, de forma estrategicamente alinhados, e isso daí gera o impacto necessário. Então, você tem que ter indicador que acompanhe isso daí que eu estou dizendo, né? Sim, a quantidade de pequenos movimentos, o orçamento que você dedicou para isso, o quanto ele está alinhado estrategicamente com os objetivos para você não voar, né? Para você não escapar daquilo que realmente precisa ser gerado de impacto para a organização. Aqui são outros indicadores alinhados aos objetivos estratégicos, e aí você vai medir o impacto definitivo lá na ponta, né? Ó, então, eu estou colaborando realmente com o ROI da organização, eu estou colaborando com o crescimento da organização, o valuation do meu negócio está melhorando, a minha maturidade de transformação digital está evoluindo, está ótimo. Então, tudo isso daí são indicadores. Então, não tem uma resposta. Resposta, assim, objetiva para a tua pergunta é não, não tem. Mas existem elementos que você pode medir ao longo do processo para ver se você realmente está gerando esses impactos. Até porque durante o processo você tem toda aquela questão que a gente fala, né? Você vai sintonizando, né? O tempo todo, né? Como ele é muito rápido, né? Você põe para testar muito rápido, você tem esse esforço aí que ele tem que ser tão rápido quanto, né? Para justamente as coisas acontecerem. E, Jimmy, conta aí, que você... Sua visão sobre os KPIs da inovação. Isso. Eu concordo com o Pérez, isso a literatura diz, tá? É difícil medir isso, tá? Historicamente. Como é que a gente faz aqui no banco, tá? Na medida do possível, tá? Eu acho que tem 3 grandes blocos aqui, né? Tem um primeiro bloco que é o retorno, de novo, financeiro dos processos que eu consigo melhorar, tá? Isso é calculável, seja receita nova, seja eficiência, seja uma experiência, né? Você consegue, de uma maneira, mensurar. Esse é o mais direto, né? Cá entre nós é a linguagem que banqueiro entende. Tem um segundo aspecto aqui, que é um pouquinho mais difícil de mensurar, que é você associar a sua marca à inovação, um pouquinho do que o Pérez comentou. E aí tem uma série de benefícios indiretos aqui, seja para atrair talento, seja para atrair cliente, né? Seja para posicionar a empresa como uma empresa atualizada, uma empresa próxima aqui do ecossistema. E tem um terceiro elemento, que esse realmente é difícil de mensurar, mas eu acho que nenhuma empresa pode se dar o luxo de não ter, que é você incorporar esses métodos digitais, tá, de startups, aqui que a gente comentou, de uma maneira nos processos do banco. Tá? Tudo que a gente falou aqui, experimentação, MVP, trabalhar com dados. Tá? Então, isso não é natural dos bancos, né? Vamos lembrar que o banco, né, lá atrás, né, não muito atrás, tinha cheque, né? Era baseado em agência, ATM, isso cada vez está migrando mais para os canais digitais, para o relacionamento digital, né? E isso exige que os métodos de trabalho também mudem, tá? E eu lembro até hoje de uma palestra, uma live, né? Como igual hoje aqui, a gente está aqui, que o Ítalo Flâmia, ex-CIO da Porto Seguro, ele comentou assim, cara, nem tudo que você faz na vida mexe no ponteirinho de receita. Tem outros ponteirinhos aqui, né? De engajamento, de marca, de aprendizados, tá? E eu acho que esse é um pouco o ponto do Pérez, né? Tem muitas outras coisas que acontecem que é mais difícil de medir, além do que eu falei né? Peguei uma startup, né? Testei ela, mudei o processo, isso dá um retorno financeiro, tá? Porém, eu acho, né, a minha experiência aqui como consultor e como executivo aqui de banco, você vai ter que dar um jeito de medir alguma coisa. Senão, você não tem vida longa, tá? Então, cada organização tem as suas características, mas você vai ter que criar essas métricas, né? Encontrar as métricas que se encaixam na sua maturidade, que se encaixam na sua estratégia. Tá? Então, essas três dimensões que eu comentei aqui para você, são as coisas que a gente mede. Tá? Então, o retorno financeiro das soluções, o quanto a marca está sendo associada à inovação, e terceiro, o quanto de pessoas, líderes estão mais próximos desses métodos que a gente considera digitais, que são super importantes, né? Eles incorporarem aqui no dia a dia do banco. Tá?
Muito bom, Então, muito tem bom. um ponto importante aqui, só para complementar o que o Jimmy falou, que é interessante, que é a questão de a linguagem do banqueiro, né? A linguagem do banqueiro, né? Então, tem um modelo que eu utilizo aqui, que é o seguinte, o nosso PNL, né, ele tem que ser um jogo de soma zero. O orçamento inteiro que a gente tem para o Alpha Collab, de alguma forma, naquele ponto do flywheel que a gente presta serviço, os resultados que a gente tem dos negócios que a gente faz com as startups tem que ser minimamente suficiente para pagar o orçamento do programa. Ou seja, é o que eu brinco de o jogo de soma zero, né? Ele tem que parar em pé sozinho. Então, se esse jogo do flywheel é uma tese correta, ele tem que minimamente parar em pé. E isso daí já é uma verdade para a gente, tá? Então, o resultado das operações que a gente tem com o ecossistema é o suficiente para o nosso orçamento aqui do Alpha Collab, né? Então, isso daí traz esse equilíbrio e virou uma métrica, né? Olha, eu tenho que ter isso aqui equilibrado, né? Ele se autossustenta, né? Tem que ser autossustentável, ele tem que ser. Em algum momento, né? Não é no início, né? Mas em Tinha algum momento. comentado, Pérez, assim, calma, gente, vai chegar lá, chega lá. Isso. Chega lá. Não é um processo, né? É um processo. Mas, Até porque a gente brinca, né? O erro, o não dar certo na inovação, ele faz parte, né? Então, ele está dentro desse ecossistema nosso aí e justamente puxa o gancho da agilidade, né? Quanto mais rápido você consegue testar, por mais que dê errado, você tem um ganho, na verdade, é um outro olhar, né? O copo meio vazio ou o copo meio cheio. é isso aí. E indo para a última aqui, acho que para a gente fechar, olhando um pouquinho para frente, qual a visão de vocês com a expectativa da inovação aberta para o futuro, né? Olhando o mercado, o nosso mercado o mercado financeiro, né? Como vocês enxergam aí a inovação aberta para os próximos anos? Olha, bom, primeiro o jogo do ecossistema, né? Como eu falei lá no início, a definição de inovação aberta, a clássica e a atual hoje está muito ligada ao ecossistema. E eu entendo que, assim, como visão daqui para frente de inovação aberta, logo a gente nem vai mais falar de inovação aberta ou inovação. É inovação, ponto. Não existe inovação sem ecossistema, né? Sem você beber da fonte externa, né? Não vai ter mais esse debate. Inovação vai ser uma coisa ampla, com o ecossistema fazendo parte do seu dia a dia. Agora, uma coisa importante que eu vejo, que é um movimento que em outros setores ele já está acontecendo. Opa, está retornando aqui. Em outros setores, o que está acontecendo, que eu estou observando, muita associação entre as empresas grandes, entre grandes corporações, para explorar nichos novos através de novas startups, ou startups existentes, ou uma aquisição conjunta. Então, o jogo do ecossistema ele vai ficar muito mais robusto, ele vai ficar muito mais profissional e muito mais interação entre organizações e startups. Então, o resumão da pergunta o jogo é ecossistema. Vocês têm que aprender a jogar o jogo do ecossistema. É sério, e isso daí vai tomar uma proporção muito grande daqui para frente. E as instituições financeiras, esse nosso ecossistema, quando você olha lá fora, em mercados maduros, você vê o quanto isso daí já está entrelaçado, né? O quanto grandes instituições já dividem entre si, já compartilham startups ou exploram nichos de negócio novos a partir de 2 ou 3 instituições. Então, o jogo do ecossistema ele vai ganhar uma robustez e é aí que vai estar o jogo, dentro do ecossistema. Então, a gente tem que aprender a gerir muito bem esses ecossistemas, a jogar esse jogo. É esse o futuro que eu vejo de curto prazo aí, né?
aquela premissa, né? A minha dor é a dor do vizinho, né? Então, por que não? Por que não trabalhar em conjunto, né? Para a gente resolver um problema. E você, Jimmy, qual a tua visão aí para os próximos anos? Próximos anos, eu vejo um crescimento aqui de parcerias com ecossistema, com startups, relacionado a toda a infraestrutura, aquilo que a gente chama de Web 3.0, tá? Então, é uma transformação que não está acontecendo só para a indústria financeira, tá? Acho que todas as indústrias estão, de alguma maneira, sendo afetadas, elas só não são igualmente distribuídas, tá? Então, todo mundo já ouviu falar de metaverso, todo mundo já ouviu falar de cripto, todo mundo já ouviu falar de inteligência artificial, 5G, tokenização, tá? Então, essas coisas estão surgindo de novo em diferentes indústrias, diferentes países, diferentes produtos. E se você somar tudo, né, no futuro não muito distante, eu acho que vai ser a nova estrutura, uma nova infraestrutura, assim como hoje, né, a gente está vivendo, né, hoje, essa infraestrutura da Web 2.0, que todos os bancos já adotaram, toda a indústria já adotou. Eu acho que a gente vai, de novo, né, começar a trocar, né, essa infraestrutura novamente. Vai ser 10%, 20%, 80%, a gente não sabe. Eu acho que é fato que vai acontecer, tá? E, obviamente, os bancos não estão prontos para isso, né? A infraestrutura ainda eu brinco aqui, se você for num banco grande, é quase um museu da tecnologia, né? Vai ter coisa dos anos 80, 90, 2000, 2010, né? Coisas de ponta, mas tem coisa rodando lá, tenho certeza, código dos anos 80. A gente está entrando nessa era, tá? E aí os bancos, o melhor jeito de fazer, de novo, é com parceiro, né? Que você falou, em conjunto, trabalhando junto. Todo mundo vai ter a mesma agenda e dificilmente você vai conseguir fazer sozinho, né? Fecha a porta, pega 20 pessoas e faz. Não funciona mais assim, tá? Então, eu prevejo aí que a gente vai ter muito trabalho ainda de infraestrutura. Só para dar um exemplo aqui, Open Finance, esse é um projeto provavelmente bilionário, tá? Da indústria financeira e que eu acho que a gente vai sentir os impactos aí disso por muitos anos à frente. Eu acho tokenização, real digital, tudo isso vai ter também o mesmo impacto. Tá? E daqui a 15 anos a gente vai juntar aqui nós de novo aqui, assim, cara, lembra? Né? Era tudo sonho, né? Web 3.0, caramba. Não vai lembrar nem como é feito hoje as coisas, né? Cara, outro dia eu falei que tinha cheque pré-datado, meu time olhou para mim, umas pessoas, o que é cheque? Gente que nasceu nos anos 90, não sabe o que é cheque, não é que nunca usou, não sabe, mas o que é cheque? Uma loucura. E, ó, a última pergunta que eu vou pegar aqui do chat, que a gente recebeu aqui da Isa Rosini, que é o seguinte: como envolver os clientes das instituições nos projetos de inovação aberta? Quem vai? Olha, o que a gente tem feito aqui, falar um pouquinho da gente, né? No nosso modelo de atuação, né, que é esse flywheel, quando a gente fala de acoplar, investir, prestar serviço, sempre tem cliente nesse processo, tá? Então, o que a gente faz? A gente, de alguma forma, tanto pessoas físicas quanto corporações, a gente conversa e convida, eventualmente, a participar das provas de conceito conosco, tá? Então, a gente, por exemplo, pessoas físicas, investidores, a gente tem conversado numa lógica de co-investir conosco, por exemplo, tá? Ou participar dos nossos veículos de investimento. De alguma forma, eles gostam disso e se sentem engajados no processo de inovação do banco. É muito, muito interessante isso. Quando você tem uma conversa com o cliente, o convida a participar dessas experimentações, tá? Eles gostam muito, a gente tem visto isso. E do lado corporate, é propor soluções como essa que o Jimmy está falando, e que está sendo uma tendência, né? Um determinado setor tem duas empresas se juntando para fazer uma joint venture, para explorar algum nicho. Aí você vai e fala assim, o banco tem solução inovadora para acoplar nisso que vocês estão fazendo. Querem fazer isso daí junto com o banco? E aí você abre uma porta para começar a fazer essas POCs
junto com clientes, seja corporate, seja pessoa física. É bem bacana, os clientes gostam, tá? Então, assim, respondendo a pergunta dela de forma objetiva, sim, dá para fazer. Convide-os a participar das POCs, eles gostam, se engajam e se sentem bem privilegiados por fazer parte desse processo. Muito bom. O BV Mais ainda um não para faz isso. engajar, né? Hein, Pérez? Mais um para engajar, né? Mais um para engajar, mas é o ecossistema, é o jogo do ecossistema. O cliente também faz parte desse ecossistema. De alguma forma, ele faz parte do ecossistema, né? Exatamente. Tá? Só seguindo aqui, o BV, a gente não chegou nessa fase ainda, tá? Ainda é transparente, tá? Para o cliente, no final do dia, ele usa, né? Se beneficia das coisas que a gente está fazendo, mas acho que é uma boa provocação, tá? Mas a gente não tem ainda nenhum processo, nenhum case de envolver os clientes nisso, tá? Muito bom, muito bom. Bom, nosso tempo, a gente até estourou o tempo aqui, 10 minutinhos aqui que estava previsto. Acho que o papo é um papo que a gente fica aqui discutindo e trocando experiência, ele é bem longo, né? Um papo super rico, mas gostaria de agradecer a presença de vocês, né? O convite. Jimmy, muito obrigado por participar e compartilhar toda essa experiência e a grande jornada aí que você está tendo aí com o BV. E Pérez também, muito obrigado. Um belíssimo trabalho aí no Alfa, né? Acho que é sempre bacana, né? Essa troca de figurinha e a gente fomentar, né? O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é justamente um dos pilares que a gente discutiu, né? Que é fomentar a inovação, né? O conteúdo e o conhecimento, né? Para que cada vez mais as pessoas incorporem a inovação no seu dia a dia, né? Então, agradeço novamente os dois e gostaria também de agradecer todos que participaram online e estiveram aqui conosco do BC Talks. Bom, primeiro agradecer, né, Yuri, o convite. Foi um prazer aqui, esse papo aqui é muito motivador. E assim como um recado final, eu reforço a crença de que pequenos movimentos realizados de forma estratégica geram grandes impactos, tá? Tenham isso em mente, né? Esqueçam grandes projetos, grandes mudanças, são pequenos movimentos feitos de forma estratégica que geram grandes impactos. Essa é uma crença e é um recado final que eu deixo para todo mundo realmente refletir sobre isso. Bom, eu agradeço o convite também aproveito e faço um convite para quem estiver ouvindo e estiver lá no Web Summit no Rio semana que vem. Está com um stand grande lá, um espaço grande, com uma agenda grande, tá? Então vão ter vários panelistas, vai ter bastante vida, né? Não é só um stand físico. Convido a passar lá e bater um papo com a gente. Muito bom, muito bom. Estou pegando um gancho, vamos ver se a gente faz uma dessa, né, Jimmy? Você passar um pouco do que você vai viver lá nos próximos dias e o que tiver de inovação aí para a gente falar do nosso setor aqui financeiro. À disposição. Bacana, obrigado mais uma vez. E assim terminamos a BBC Talks. A gravação completa desse bate-papo, ela estará nos nossos canais digitais, site, app e o canal do YouTube da BBC. E obrigado e até a próxima.